Boa tarde. Live de hoje. O que está por trás da crise do pânico e da ansiedade? Coisas que talvez você não tenha certeza se isso é o motivo de você estar tendo crise do pânico e da ansiedade. Coisas que talvez você nem tenha parado para pensar. Será que é isso? Nossa, não imaginava que as minhas crises de pânico mesmo, estão sendo desencadeadas por causa disso. Vou mostrar para vocês alguns fatores, coisas que talvez vocês nunca nem parou para pensar ou imaginou que poderia ser o motivo. Vou entrar aqui no Instagram, na live. Se vocês perguntarem alguma coisa, eu responder. Se o áudio, alguma coisa não estiver bom, vocês me avisem. Consegui entrar, porque só aqui para eu poder ver o que vocês escreverem. Sejam muito bem-vindas, podem começar a participar. Tô olhando aqui, boa noite. A Leia, gata iluminada por Deus, Altamira do Pará, olá, boa tarde. A última live que eu fiz, boa noite, Manuela. A última live que eu fiz, eu estava no acampamento. Eu fui na quarta-feira passada. Ficamos até domingo, eu e meus filhos. O marido ficou em casa, que ele tinha que trabalhar. Alguém tem que trabalhar nessa casa. Mas é porque é um acampamento de jovem, tá? É pra criança, pra adolescente, né? Eles têm 13 e 16 anos. Estou olhando aqui, ali, na câmera, são várias. Estou no YouTube ao vivo também. Se alguém quiser ir pro YouTube, seja muito bem-vinda no YouTube. E aí lá eu fiz uma live, que aliás ficou ótima. Saudade, por isso que eu venho aqui falar com vocês, porque essa sensação de saudade, Luana, ela é recíproca. Eu também sinto saudade de vir aqui conversar, de vir aqui ouvir, principalmente, vocês e as dúvidas que vocês têm. E na medida do possível responder. Então, quando eu fico muito tempo sem vir, igual ontem não deu. Quem me acompanha ali nos stories, viu que ontem eu fui atrás de arrumar coisas, muitos problemas do carro, o pneu furou, fui no borracheiro, tive que comprar outro pneu, depois fui abastecer, aí fui levar o negócio da bateria. E lá nos stories eu acompanho, eu mostro tudo minha vida, igual blogueira. Lá no acampamento, hoje a gente vai falar sobre o sintoma da crise do pânico, o que tá por trás disso, tá? Essa introdução para esperar vocês chegarem. Não, você não perdeu nada, já entrou aqui no YouTube, o diário da mudança. Perdi muita coisa na live? Não! Você entrou na hora certa, estava aqui só dando uns oi. Drick, eu acompanhei a live aqui, o acampamento lindo. Sim, acampamento lindo, lindo, maravilhoso, dias maravilhosos lá. Lugar bem bonito, assim, bem em cima das montanhas, tem altos pés de pinheiro, né, lá, uns pinheiros bem altos mesmo, de montanha, de lugar frio, que lá até neva na época do frio. E foi muito bom para estudar, para eu estudar, ler, trazer mais conteúdo para vocês. E hoje eu montei esse daqui de alguns livros que eu li e reli, porque essas coisas que a gente aprende, a gente revê, sabe? É muito profundo, é muito importante. Então, veja bem, talvez seja exatamente o que eu vou falar hoje pra você que tá sustentando a sua crise do pânico e da ansiedade. Eu tenho um grupo que já foi fechado agora, que fizeram o programa de 7 dias. Talvez alguém do grupo esteja aqui. 7 dias do programa, né? Eu tenho um programa terapêutico de 7 dias. Para quem não consegue fazer terapia individual, você entra nesse programa. Não tá aberto no momento, mas quando abrir eu vim avisar. E aí, durante 7 dias, você recebe áudios e PDFs, o que fazer na hora da crise do pânico. O que está acontecendo com o seu corpo, com a sua mente e como você reage diante dessa situação. É bem enxuto, bem direto ao ponto e é 7 dias. Cada dia você vai fazer uma coisa. Neste grupo, eu ensino e mostro alguns dos motivos que pode ser que esteja acontecendo. Depois o grupo é aberto. Durante 30 dias nós vamos discutindo. E lá no grupo, quando eu abri ele ontem, na segunda-feira eu acho, foi na segunda-feira, hoje é terça, né? Então foi ontem, é verdade. Eu pergunto o que funcionou, o que não funcionou, o que tem ainda pra resolver. E as pessoas falaram assim pra mim, a Alminha tá lá, que
Este negócio de ter crise do pânico e as pessoas que não têm crise do pânico. Ah, Kelly, o Diário da Mudança é você, Kelly? Qual é a diferença? E tipo assim, vai voltar a ser normal como as outras pessoas que nunca tiveram crise do pânico ou vai ficar sempre com esse medo? Sabe assim, igual você levar um choque e aí sempre você vai ter medo de tomar choque. Ou você um dia vai ser igual às outras pessoas que nunca tomaram um choque, porque o pânico é um choque. É um choque não elétrico, até que é elétrico no cérebro, sabia? Porque são os neurônios se comunicam entre outros por química e eletricidade. Gera eletricidade nos nossos pensamentos. E ela percorre todo o nosso corpo através desse axônio, a parte do neurônio, redes neuronais, que é o sistema nervoso, se comunica entre eles no corpo inteiro, como se fosse uma descarga elétrica que sai da cabeça e vai pro corpo. E o pensamento de que você vai morrer, de que tá acontecendo alguma coisa grave, é um choque para você. Você entra em estado de choque. Meu Deus, o que tá acontecendo com o meu corpo? Eu acho que eu vou morrer. Nessa situação, a resposta é: você, com essa experiência, vai viver para sempre com ela. Não tem como apagar, não tem como esquecer, não tem como jogar debaixo do tapete, não tem como dar amnésia, não tem como desligar a rede neuronal que foi formada na hora que você teve a crise do pânico. Você sempre vai lembrar dela. Mas há diferenças. Por exemplo, você pode lembrar dela sem medo dela. Porque o grande problema da crise do pânico é ter medo de ter crise do pânico. Larissa, crise de pânico é horrível, sofro todos os dias. Todos os dias você tem medo e você alimenta este medo. E este medo te deixa presa no ciclo da crise do pânico. Então eu posso ter tido uma experiência, por exemplo, de ter um acidente de carro. Nisso foi um choque na hora que eu levei esse... Um choque é a palavra assim quando é uma coisa muito abrupta, muito rápida, muito violenta. Kelly, o áudio aí no YouTube tá bom? Depois você me fala que eu tô testando um microfone novo aqui. Aumentei ele um pouquinho. Você tem um acidente de carro, leva um choque, nossa, um trauma, traumatiza. Você é diferente de quem nunca sofreu um acidente de carro. Você tem uma experiência, você carrega essa experiência. Agora, as nossas experiências são carregadas de lembranças dos fatos e das emoções sentidas. Quando nós amenizamos a emoção, quando nós diminuímos o impacto da emoção, para que não seja sentido novamente como se estivesse acontecendo, o fato em si se torna apenas um relato. Eu já sofri acidente de carro, eu tenho uma cicatriz aqui na testa, dá pra ver? Vocês dá pra ver? Bem aqui, ó, bem aqui, um corte aqui, ó. Eu tenho um corte aqui na testa. Eu tinha 19 anos, não, eu era mais velha, eu tinha 20, eu já tinha minha filha, eu já tinha 22 anos, eu tinha uns 22 anos, eu era técnica de enfermagem, tinha acabado de trabalhar no pronto-socorro de um hospital, era sábado, trabalhei de 1 da tarde às 7 da noite, saí de casa, encontrei com meus amigos, estávamos indo para um rodeio lá em Anápolis, Goiás, lá no Goiás. No caminho, nós estávamos indo buscar uma outra amiga dentro de um carro. Naquela época, há 25 anos atrás, isso aconteceu, não se usava tanto cinto de segurança, o carro era um Passat do meu cunhado, ex-cunhado agora, né, meu cunhado na época, e ele estava subindo uma avenida e nós éramos 7 pessoas dentro do carro, dentro de um Passat, 7 pessoas. Ele estava bêbado, o que é super errado, eu já fiz muita coisa errada na minha vida, tá, não sou certa, não nasci certa, certinha, não. A gente muda, a gente molda, a gente cresce e amadurece. Nessa época, com 22 anos, estava neste carro, quando ele bateu num poste, o poste quebrou em cima de um muro, os fios elétricos saíram, eu lembro que eu quase morri de medo de morrer eletrocutado por causa dos fios que eu vi caindo, eu não perdi a consciência, o sangue escorria aqui no rosto, eu não sabia onde que eu tinha cortado, o vidro da frente quebrou, o carro deu perda total, os 2 da frente desmaiaram, eles quebraram o fêmur. Eu dei conta de sair do carro, não sei como, na adrenalina na adrenalina de luta e fuga e medo, que é o que acontece com você na crise do pânico, só que não está acontecendo nada real.
É o mesmo sistema que é ativado. E muita coisa a gente nem lembra de fazer porque a gente tem um instinto de sobrevivência. Esse instinto de sobrevivência que faz com que você tenha medo de o que está acontecendo no seu corpo, porque você não tem o que fazer, porque você não está vendo o que está acontecendo, não tem nada acontecendo. Depois eu leio, tá? Os comentários, tá? Débora Pilates, tratamento para TP, porque tiramos no trauma, tá? Aí, não, eu não fiz esse tratamento, não. Pessoas novas têm a tendência de esquecer muito mais rápido. No acidente, eu consegui sair do carro, chamar ajuda, parar os carros, chamar a ambulância, vieram socorrer os que estavam desmaiadas, as minhas amigas estavam no carro, machucaram um pouco. O que eu tenho certeza que eu lembro é que eu estava de volta no mesmo hospital onde eu trabalhava, onde eu estava trabalhando há poucas horas atrás, agora deitada na maca, e o médico veio costurar minha testa. E eu falei assim pra ele, doutor, dá pra você fazer aqueles pontos internos, que você dá um ponto aqui, aí costura tudo interno, dá outro aqui, quando for a hora de puxar o ponto, puxa, em vez de fazer aquele, né, aquela coisa horrorosa que dá um ponto aqui, aqui, na testa. Eu sabia que ia ficar uma cicatriz, eu queria que ficasse pelo menos só essa linha, e não ficasse os trenzinhos assim, né, aquela costura, pá, horrível. Aí ele falou, tá bom, eu peguei um médico bom, que tinha pegado o plantão noturno, e ele era especialista no negócio. Aliás, na época, ele estava até fazendo uma especialização em plástica, então dei muita sorte. Ele fez Resumindo, fiquei uns 3 dias internado, o meu cunhado e o menino da frente ficaram na UTI, fizeram cirurgia do fêmur, foi bem grave, não morremos porque Deus tem planos na nossa vida. Na época, eu comecei a ter mais juízo. Você sabe que o nosso amadurecimento mental, falando, ele acontece com 25 anos de idade. Com 25 anos de idade a gente amadurece mentalmente, tanto homem quanto mulher. Eu falo neurologicamente falando, neurônios com cérebro, sabe? É 25 anos. Porque eu não sei, os médicos chegaram nessa conclusão, é 25 anos. Então, eu comecei a pensar na vida, né? Falei, nossa, a gente morre, né? A gente começa a pensar, porque nem toda tristeza e coisa fatal que acontece, não, fatal não, né? Porque se fatal morre. Mas coisas sérias que acontecem na nossa vida não é do nada, é para reflexão. Vamos refletir no que estamos fazendo da nossa vida. Olha só, a Larissa falou assim, agora mesmo eu estou com muito medo ultimamente, meu colesterol deu alto. Meu LDL deu 12 e foi para o Google ver. As minhas veias podem estar entupidas, eu posso infartar. Nossa, estou pior nas crises. Exatamente isso, Larissa. Você está certa? O que você pode fazer? Preocupar, ter crise do pânico, você vai elevar o seu estresse, vai aumentar os hormônios estressores do corpo, que vai piorar a função do seu corpo, tanto do seu sistema digestivo, sistema imunológico. Vocês sabiam que quando a gente está numa reação muito hipervigilante, preocupada, estressada, o sistema imunológico é interrompido, até o digestório é interrompido. Na hora da crise é interrompido. O que você deve fazer? Mudar a alimentação, fazer exercício físico, dormir. Só de você começar a fazer essas mudanças, o seu estresse diminui, a sua preocupação diminui, o seu problema diminui. E é isso que a gente vai falar nessa live hoje. O que está por trás das suas crises de ansiedade? É algo verdadeiro? É algo real? É algo traumático do passado? Ou é algo do futuro que ainda não aconteceu e você está preocupada? O que você trouxe, Larissa, é uma situação real que tem que ser resolvida com mudanças na sua vida. Se você continuar comendo a mesma coisa que você come, se você continuar não tomando água, não fazendo exercício físico, o seu colesterol vai aumentar a ponto de entupir as suas veias coronarianas e isso causa um infarto. A crise do pânico não causa infarto. Os sintomas da crise do pânico não são perigosos, não matam, não se morre. Ah, morreu de crise do pânico. Não morre. O que mata é o estresse excessivo, que pode aumentar essa adrenalina, o sangue vai ter dificuldade para passar, a pressão arterial sobe e o coágulo de sangue ou uma placa de gordura que está circulando na sua corrente sanguínea vai para um lugar, se for para o cérebro, dá um acidente vascular cerebral.
isquêmico, hemorrágico é com coágulo de sangue, se for para o coração, um infarto do miocárdio, se for para o pulmão, um embolismo pulmonar. Aonde ele parar, ele vai necrosar aquela parte e vai dar problema. Então, você sabe o motivo da sua crise do pânico. Veja bem e presta muita atenção. Vocês, mulheres. Eu estou com HD, LDL. Eu sempre confundo o bom e o ruim. O colesterol bom é o LDL, é isso? LDL. LDL é o ruim. Você está com colesterol alto. Você tem risco coronariano. Você foi no Google ainda para piorar a situação. Isso não. Veja bem. Aprofundar no problema para conhecer mais ainda sobre o problema nunca foi a solução do problema e nem será. O que é LDL? O que o DL faz? E a gordura? Não, nunca foi. O médico te fala, você está pré-diabética, você tem alto colesterol, você está com gordura visceral muito grande e o problema de ter um infarto é maior. Você tá com pressão alta, pode ter um AVC. Blá, blá, blá. Um monte de coisa. Tudo isso é estilo de vida sedentário. Aí você volta para casa para saber o que é. Não, tá errado. O certo é, eu vou ver o que eu faço para resolver. Quais são as atitudes que eu devo tomar para resolver este problema que eu tenho? Este problema está me causando crises de ansiedade. Normal. Super normal. Saudável até. Sabe por que é saudável? Porque muito me admira, mas muito me admira uma pessoa receber um diagnóstico do médico falando que ela é propensa a ter um infarto porque o colesterol está alto, ou propensa a ter diabetes porque o açúcar está muito alto, a insulina está sendo resistente, e a pessoa simplesmente ir para casa e não fazer nada, não tô nem aí, vou viver do jeito que eu quero, comer o que eu quero, que a vida é minha, quem manda sou eu, e se eu morrer de infarto, problema meu. Ou de diabetes, problema é meu também. Não vou cortar meus doces, não vou cortar minhas gorduras, não vou fazer exercício físico, vou viver a vida do jeito que eu quero. Então vai ter as consequências. Ponto. Se a pessoa faz isso, ela não tem ansiedade. Ela pegou a ansiedade dela, passou por cima, fez de conta que não tô nem aí, porque na verdade, no fundo, a gente sempre preocupa com essa situação entre viver uma qualidade de vida, viver muito, viver pouco, viver doente ou viver saudável, sempre vai ter essa preocupação lá. E a pessoa faz de conta tudo bem, ó, passa por cima e segue a vida. Por isso que é bom ter crise de ansiedade. Você tá vendo que o problema não é a crise de ansiedade? Não é a crise de ansiedade. Se você tomar agora um escitalopram, uma fluoxetina, um Prozac, um alprazolam, sertralina, qualquer medicação antidepressiva, ansiolítica ou benzodiazepínica para acalmar seu coração, com o problema que você tem de saúde, você está fazendo um mal pior para sua vida. Primeiro, você vai ficar dependente de medicação. Segundo, você não vai resolver o problema raiz, o problema original, que é um colesterol alto. Terceiro, você aumentou os seus problemas. Agora você tem um problema com medicação e mais um negócio. Qual é a solução? Mudar totalmente o estilo de vida. 8 remédios naturais que Deus deixou na natureza para a gente ter uma vida de qualidade perfeita, praticamente perfeita neste mundo imperfeito. Alimentação saudável, fazer exercício físico, tomar água, dormir bem, tomar sol, ter temperança, dormir, eu já falei, dormir bem, água e falta mais um. A fé. Fé em Deus. 7, mais alguma coisa, vão anotando, mas eu tenho um negócio só sobre isso. Vamos lá, agora então eu vou ler o que vocês escreveram, vamos lá. Vocês estão, quando eu não venho muito aqui, né, o pessoal gosta de escrever mais. Vamos lá. Vou ler, tá? Se eu não perder aqui, porque se eu for com o dedo muito rápido, os negócios somem.
Acompanhei a live do acampamento, eu parei aqui. Se um dia eu for nos Estados Unidos, posso visitar? Claro, Débora Pilates, mas é claro, a gente marca, vem aqui. Na Califórnia, eu moro nos estados da Califórnia, perto de Los Angeles. Oh, eu queria, assim, foi maravilhoso esses 7 dias, muito aprendizado. Eu, Daisy, fiz parte do grupo, que bom, crise do pânico horrível, sofro todos os dias, tem que melhorar isso, perder o medo disso, aí você não fica presa, tá? Esse medo é terrível, eu vou falar por causa do medo. E se fizer tratamento para TEP, trauma em português, mas é estresse pós-traumático, tá? Porque adquirimos um trauma, temos a cicatriz, mas ferimos em cima de novo. Na verdade, não é bem assim. É uma cicatriz que fere. É assim, se virar a cicatriz, ela não vai ferir de novo. O que que isso significa? Em outras palavras, se você tirar as emoções relacionadas a isso, a emoção de medo, raiva, ódio, tristeza, pena, piedade, todas as emoções envolvidas no trauma, se você retirar essas emoções, como? Com ressignificação, dá um novo sentido para o que aconteceu. Encontrar um sentido diferente pelo que aconteceu, mesmo que foi ruim e trágico. E não carregar raiva, ódio e rancor do que aconteceu. Pode ser com o pai, com a mãe, com o abusador, com o que for. Porque o que você carrega é seu. Você tá carregando. A pessoa que te infringiu o mal, ela não sente nada. Então você tá sendo prejudicada porque você tá carregando, alugando dentro do seu coração, da sua mente, as emoções ligadas a esse fato e isso prejudica. Então quer dizer que não é cicatrizado, é sangrando o tempo todo. Horas mais, hora menos, mas não foi cicatrizado. Os meus medos são os físicos. Os físicos são os mais tranquilos, para falar a verdade. Porque não vai acontecer nada. Então o medo seu é o pensar que vai acontecer alguma coisa. Porque o físico, se você em 7 minutos não fizer nada, você vai ver que não acontece nada, porque eles não são graves. Em 2 minutos, a química da adrenalina e cortisol, elas já são consumidas. Ela é liberada de novo, porque de novo você entra na fase do loop, do ciclo de alimentar o medo. Então, é o mais fácil de lidar, é o físico. O mental é o mais difícil. Porque você fica presa mentalmente ao medo. Fisicamente, não tem nada de grave acontecendo. Ah, é falta de ar. Ok, quem respira é o seu cérebro automaticamente. É um sistema involuntário. Deixa ele fazer o trabalho dele. Não fica focando na respiração. Você vai voltar a respirar normalmente. E eu ensino todas as outras coisas. Vamos lá. O colesterol já falei, povo de Deus. A Leia falou, a maioria das vezes que dá crise do pânico, quando for no mercado, em banco, em lugares que tem pessoas. A minha pergunta é, como lidar com fobia social? Enfrentando. Uma frase bem rápida para você. Eu já falei só sobre fobia social em outras lives. Mas olha, pincelando, enfrentando. Tá no banco, tá passando mal? Continua lá. Ensina para o seu cérebro que lá não é perigoso. Pode acontecer assalto no banco? Pode, já aconteceu várias vezes. Mas isso significa que vai acontecer? Não. O que vai acontecer está no futuro. Nós não temos controle sobre o futuro. Então eu vou evitar ir no banco, aí eu evito ser assalto. Isso não vai acontecer. Porque não é você evitar que vai acontecer. Você fica vivendo como se fosse numa coisa mística, do tipo assim, o dia que eu for vai acontecer assalto. O dia que o chinelo virar, alguém vai morrer. O dia que chover é sinal, pegando sinais, como se fosse aquelas videntes assim. Ah, porque a lua amanheceu desse lado, com a estrela daquele jeito, então vai acontecer uma coisa ruim. Premonição, não sei o quê. Um monte de coisa que você vai colocando na cabeça. A vida é cheia de riscos. Aprender a viver, apesar dos riscos, é o segredo de viver bem. Então, vai no banco, vai no mercado, vai no supermercado, vai em todos os lugares. Ensina seu cérebro de que essa situação não é a mesma de sofrer um assalto verdadeiro, ou de vir um bicho de verdade, ou sofrer um acidente de carro de verdade, ou alguma coisa trágica verdadeira está acontecendo. Quando essas coisas acontecem, nós temos instinto de sobrevivência. Então a gente vai fugir desse local, a gente vai se esconder, a gente vai se paralisar. São três formas que nós temos de lidar com o perigo. O perigo.
Se não existe perigo na fila do banco? Existe perigo em pegar um carrinho do supermercado, entrar no supermercado, comprar o que eu preciso, pagar no caixa, pôr as compras no carro e ir para casa? Existe perigo? Não, porque eu faço uma pergunta para você. Na sua cabeça existe, né? Então eu vou fazer uma pergunta para você. Eu literalmente estou sedentária. Eu vou falar isso aqui, mas deixa eu só ler. Eu vou te fazer uma pergunta para todas vocês. Presta bem atenção. Para você ver o quanto a sua cabeça é ansiosa. E por isso vem as crises do pânico. É o excesso da ansiedade. A ansiedade assim, ó. Nível high, máximo, potência máxima. Vou dar um exemplo. Quem tá aqui há muito tempo já viu isso. Você tem uma crise em um determinado lugar. Você começa a evitar esse lugar. Todos os outros até não saem mais de casa. Tende a fazer exposição gradual e programada e aplicar respiração e ancoragem. Ah, a Débora já respondeu para ela. É exatamente isso. O pior é que eu tenho medo de fazer exercício físico e morrer. Se você fizesse um aeróbico muito prolongado, de muita intensidade, duvido que uma caminhada vai fazer a pessoa morrer. Não vai fazer a pessoa morrer. A pessoa pode ter um infarto sentada, sem fazer nada. Já teve gente de infartar em púlpito, falando. Senadores, deputados, tá lá no púlpito falando, de repente, põe a mão no peito, morre. Professor na sala de aula, morreu. Tá fazendo exercício físico? Não. O problema está no quê? Não é no exercício físico. O problema está no tipo de colesterol que você tem e como que você vai abaixar ele antes de infartar. Então, abaixando é fazendo exercício físico. Antes de entrar nas... Como que chama? Zepinas? Para baixar o colesterol. Simvastatinas, estinas. Istina é uma classe de medicação que ela força o colesterol a baixar, tá? As simvastatinas da vida. É prejudicial à saúde. Por isso o médico vai te dar 2 meses, 3 meses mais ou menos, tomando essa medicação e repetir o exame de colesterol. Porque quando a medida natural já não vai ser rápida, talvez você não vai fazer, a situação tá precária, aí eles passam isso daí. Do contrário, podia reduzir apenas tomando mudando o estilo de vida, tomando, por exemplo, coisas naturais que baixam o colesterol. Tem várias coisas, não cabe aqui nessa live agora. Nunca se acuem pelo medo dos sintomas, não são perigosos, exatamente. Como é difícil de ver isso. Difícil não é impossível. Guina, tá? Quando você fala difícil, talvez você tá mandando uma mensagem pro seu cérebro que é impossível. Não é. Graças a Deus não é. Além das pessoas que eu atendo, que eu tenho certeza que já saíram da crise do pânico. Gente, ela sai na crise do pânico em 3 sessões de terapia, no máximo. Às vezes 2 sessões de terapia, a pessoa vem me buscar só porque tá tendo crise do pânico. No restaurante, tô lembrando aqui das pacientes, teve uma que teve no restaurante, no prédio onde ela mora, no estacionamento, teve que chamar a sogra, sou correndo, que ela tava passando mal dentro do carro, no estacionamento lá de baixo, né, do prédio. Em várias outras situações, a pessoa vem, aí faz uma sessão de terapia, 2 sessões, na 3ª sessão, já tá resolvido o problema. Na 4ª sessão de terapia, a gente começa a resolver outras questões, que não é mais o medo do sintoma da crise do pânico. Até nesse programa de 7 dias, a Débora que tá lá, ela nunca fez sessão de terapia comigo, só tá lá. A Débora e a Elma, que tá aqui também, já melhoraram. Patrícia, pesquisa no Google é a pior pesquisa de doença. A pior. A pesquisa do Google, o doutor do Google para pesquisar sobre doença é o pior. Tem o colesterol alto, é genético, mas o colesterol bom tá ótimo, triglicéridos também. Tem que focar em melhorar o ruim. Exercício e dieta, exatamente. Sempre vou para fazer exercício, eu fico em crise de pânico. Faz terapia, tá? Por que o médico, eu também pesquisava no Google, agora não mais. Não pesquisa, exercício e dieta para usar o Google. Você pode até pesquisar no Google, o Google mata mesmo. Você pode até pesquisar no Google a solução, que aliás nem vai ser no Google, vai ser ali no YouTube. Você vai pesquisar a solução, por exemplo, como fazer exercício físico para quem tem colesterol alto. Ou quais alimentos saudáveis para quem está com colesterol alto. Ou
Como diminuir o colesterol de forma natural? Quais alimentos ajudam a aumentar o colesterol bom? Essas coisas você pode perguntar. Pergunta no YouTube. Nutricionista, vá no nutricionista, faz um cardápio para mim, monta para mim um programa de 2 meses para eu me alimentar saudável para diminuir o colesterol e aumentar o colesterol bom. Quem tem diabetes é a mesma coisa. Evitar o que é ruim, comer mais do que é bom. Em meses o corpo volta. Olha só que maravilha, gente. O nosso corpo é adaptável ao ambiente, ao que comemos. Se em poucos meses você regula seu sono, para de mexer nas telas da televisão, do celular de noite, na hora de dormir, 9 horas da noite, 10 horas da noite, tá lá na tela, no YouTube não, no Instagram, no Shorts, né? Shorts, vídeos curtos, tanto em vários lugares. A internet tá ruim. Você melhora. Olha só, o que eu trouxe hoje? Olha o que eu trouxe. De acordo com um livro que eu li do Dr. Harry Berry e Claire Weeks, os livros estão ali. O primeiro livro é Como Vencer a Crise do Pânico e Ansiedade, e o outro é Crise de Pânico e os Seus Nervos, que é o sistema nervoso, tá? Os livros. Tem em português? Não. Não tem porque eu já procurei, tá? Mas, resumindo, eles falam o seguinte, que a crise, normalmente, ela não vem do nada. Há um acúmulo emocional. Presta atenção se esse é o seu caso. Excesso de responsabilidade. Não precisa nem ficar explicando muito, né? O que é excesso de responsabilidade? Tudo é na sua conta, tudo. A limpeza da casa, o cuidar das crianças, pagar as contas, cuidar da mãe e do pai. Tudo. Responsabilidade. Excesso. Você, tem um teste que eu faço com as minhas pacientes que chama DISC. Já ouviu falar sobre DISC? D-I-S-C. Ele vai mostrar qual é o perfil comportamental seu. Nós temos 4 perfis comportamentais. Perfil comportamental é diferente de personalidade, que é diferente de temperamento, que também é diferente de caráter. Vou simplificar para você. Você nasceu com uma personalidade, é sua, identidade sua, Deus te deu. Não tem certo nem errado. As suas características, o seu caráter é moldado todo dia com o que você vê, escuta, fala, come, vê, tudo molda o seu caráter. Caráter é quem você é, do jeito que você é na sociedade. Se você é uma pessoa honesta, são seus valores. O caráter é o conjunto de valores em que você vive com ele. O meu valor pode ser Deus, família, trabalho, saúde. Isso tudo é valor. Tem gente que o valor é o poder, a riqueza, o dinheiro. E isso vai moldar quem você é. Então, às vezes, a pessoa ela é gananciosa, ela passa por cima dos outros, ela é muito orgulhosa ou é aquela pessoa mais autoritária, brava, porque ela quer poder, porque ela quer ter o controle de tudo. O país, o mundo, o planeta, ele tem guerras e lutas e desavença no geral pela conquista do poder. São países querendo dominar outros países. Essas guerras que nós vemos agora é tudo sobre o controle. Quem que manda mais, quem que manda menos, eu que mando, não sei o quê. Então vamos guerrear e eu bombardeio. É isso. E isso existe no nível menorzinho, seu, dentro da sua casa. Você, como você é, como você se comporta, quais são os seus valores. E na ferramenta, temperamentos, é aquele colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Isso é a psicologia que explica. Existe mais temperamentos, mas esses são os 4 estudados. Biblicamente falando, nós cremos que existe 12 temperamentos, que são os 12 discípulos que Jesus escolheu, um de acordo com o seu temperamento e a sua personalidade, carregando junto ali. Personalidade é mais com comportamento. E por isso, o perfil comportamental, eles são 4 também, aquela pessoa que é mais tímida, a que fala mais. Todos eles têm seus pontos positivos e negativos. Não é que você é pior e o fulano é melhor, não, tá bom? O que eu quero dizer com isso é que você olhando pra você, se você fizer esse teste, por exemplo, você vai ver se você é uma pessoa que não tem
coragem ou não gosta ou não quer delegar nada pra ninguém. Só você que faz perfeito. A casa é só você que sabe limpar, as louças só você que sabe lavar. Seus filhos não sabem lavar. Eu tenho 2 meninos, um de 13 e um de 16 anos. Vai lá lavar, eles lavam a louça deles. Eu não tenho tempo pra ficar, sabe? Eu vou fazer tudo e os dois vai ficar sentadinho no sofá sem fazer nada. Criatura de Jesus, seus filhos te ajudam em casa ou você carrega tudo nas costas? É você que lava, passa, guarda, limpa, cozinha e cuida de tudo? Excesso de responsabilidade causa muita ansiedade e gera crise do pânico. Eu tô te mostrando quais são alguns dos fatores que desencadeiam a crise do pânico. Para quem não sabe ainda, eu tô tendo crise do pânico, eu sou uma pessoa ansiosa e eu não sei por quê. Excesso de responsabilidade é uma delas. Segunda, a pressão para dar conta de tudo. Nós temos 24 horas, você põe excesso de tarefas num dia só e você quer dar conta de tudo. Sua ansiedade, se eu pudesse marcar com um termômetro de 0 a 100, sua ansiedade ela fica 100, só no nível 100, lá na baixa. É como se fosse uma temperatura do seu corpo só com febre. Você ficar com febre o tempo todo, tipo 39, 39,5, 40, acima de 40 a pessoa pode convulsionar, porque o cérebro, ele tem uma temperatura que tem que ter estável no corpo todo, senão os neurônios em altíssima temperatura dá como se fosse um curto e você convulsiona. Ele não aguenta, ele não consegue trabalhar nessa temperatura. Por isso que a gente começa a suar. E quando você tá suando na crise do pânico, na ansiedade, suando mesmo, é porque tudo tá trabalhando com muito desgaste e a temperatura do corpo sobe. E o suor não é nada mais, nada menos do que o seu corpo tentando regular a sua temperatura, baixar a sua temperatura para você não ter uma convulsão. Então, quando você começa a suar a sua mão de nervoso, suar a mão, começa a suar os pés, começa a suar mesmo, começa a escorrer assim o suor. Você não tá fazendo exercício, tá? Tô falando na crise do pânico. É porque o medo é tanto e o pensamento é tão acelerado e você tá tão preocupada que sua temperatura começa a subir, como se o seu corpo estivesse preparando para atacar um inimigo. Uma bactéria ou um vírus. Só que ele não acha essa bactéria, esse vírus não tem. É só um pensamento. Pensamento de que eu vou morrer. Pensamento de que eu tenho alguma coisa errada comigo. Pensamento de pressão de não dar conta de tudo. Excesso de responsabilidade. Ixi, eu não sei se travou aqui, tá? Os comentários. Eu vou entrar de novo pra ver. Vamos lá, o que mais? Luto, perda, rompimento e trauma. Tudo isso causa crise de ansiedade e pânico. Os meus são as mãos. A minha crise do pânico foi excesso de responsabilidade. Eu comecei a ruminar e sofrer por não dar conta. Então vamos fazer um plano de ação. Delega essas tarefas. Fulano de tal, você vai lavar o banheiro. Se lavar bem ou mal, o problema é da pessoa. Ela tem que aprender. Para de ser cri-cri. Falar assim, nossa, faz fazer de novo. Ensina. Ninguém nasce sabendo. Ensina do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Tem gente que nem tem empregada doméstica, porque passa mais raiva e vai refazer tudo de novo. Chega a pessoa, né? Eu não sei nem se pode falar empregado doméstico. Na minha época eu falava, não tinha bullying nenhum com isso. É uma profissão. Limpeza de casa. Agora, como que a gente fala? Governanta? Sei lá, mudou o nome. Aí você pega e fala pra pessoa: ó, então, eu quero que você arruma aqui, acolá, lava isso. Aí você sai, aí volta. Quando você volta, não tem nada do jeito que você gosta. Você vai refazer. Gastou dinheiro, gastou... Deixa, gente, para... A gente tem que parar um pouco de perfeccionismo. Perfeccionismo, isso se chama perfeccionismo. Luto. Toda vez que você perder um ente querido, você vai ter um tempo de luto. É normal. Se você amava essa pessoa e sente falta dela, é mais do que normal. Só que o luto tem um tempo. Acho que foi hoje, né? Uma paciente, secretária do lar, que é o nome. Ela me chamou perguntando... disse que perdeu o pai já tem 16 anos. E depois disso, sempre teve crise do pânico. Eu não consigo resolver em uma conversa, tem que fazer uma terapia, mas eu vou adiantar pra vocês. Isso não é um tempo de luto. Isso não é um tempo de luto. Isso é outro problema. Outros problemas. Muitos problemas que foram acumulando. Sabe assim, como que a gente faz uma montanha de roupa?
Você põe uma roupa, põe outra roupa, quando você vê o quarto tá assim, o guarda-roupa tá assim, ou a lavanderia tá assim, aquele mundo veio de roupa suja, que tinha que lavar. Mas ela não apareceu, plim, de uma vez. Então essa crise do pânico não foi assim, meu pai morreu, eu tive luto, pá, crise do pânico, agora eu carrego 16 anos. Não, tem coisa aí, tem coisas e mais coisas, e mais coisas, mais coisas, mais coisa em cima, tem um monte de coisa aí. Um monte de coisas, coisas não resolvidas, problemas não resolvidos, doenças, dores, não tem superação. Por quê? Presta atenção. O dia que você recebe a notícia, você entra em choque. Choque mental, assim, físico. Você às vezes tem até que tomar calmante. É aquela rejeição do cérebro, eu não acredito. Eu já sei disso, tá? Eu já passei por isso. Eu tô falando o que acontece mesmo, que os médicos já me escreveram, o que eu já passei. Olha lá, o Fernando, Ângela, deve ser a Ângela Melo Fernanda, é isso? O Fernando e Ângela, seu marido e a mulher? Disse que fez 2 anos minha mãe e eu ainda estou muito sentida. Presta atenção. Nós adaptamos a viver sem a pessoa. E na hora que você recebe a notícia, é um choque, uma negação. Eu não quero, não aceito, não é possível, por que isso aconteceu? Durante um mês, mais ou menos, você vai ficar num estado irreal, assim, meio que uma não é despersonalização, é uma irrealidade, como se fosse assim, me belisca que eu não tô acreditando. É verdade? Ela morreu mesmo? Será? Como que, aí tudo lembra a pessoa, aí começa a fazer as contas. Sábado passado ela estava viva, eu fiz isso. Segunda-feira passada, nossa, mas aí começa a vir a brevidade da vida. Meu Deus, para morrer basta estar viva. Aí você começa a fazer seu cérebro começa a fazer várias análises. Tipo análises, sabe? Ele começa a justificar as coisas, né? A vida é curta, a gente morre, a pessoa era feliz, aí você começa a ter lembrança, aí você chora, sofre, dorme, acorda, pensa que não é verdade, demora a aceitar, um mês e meio, 40 dias, 50, 60 dias, tá? Vamos pôr 60 dias. É a média, eu tô falando, cientificamente falando, os médicos olharam no cérebro e viu lá as ondas cerebrais no luto, como que lógico que vai ser diferente de pessoa para pessoa, tem nuances diferentes, mas eu estou dizendo uma forma geral. Passado uns 30, 60 dias, a pessoa começa a aceitar. Não aceitar porque queria, não aceitar porque gostou. Aceitação significa passar a conviver com esta realidade, de que realmente não tem nada para fazer. De que a pessoa não vai voltar a viver, a não ser quando Jesus voltar. Por isso que essa esperança é confortante ao nosso coração. Saber que um dia Jesus vai voltar, vai ressuscitar todos, nós vamos viver no céu para sempre. Todos os que morrerem, acreditando nessa promessa, confiando nisso, não precisa fazer mais nada, porque Jesus já fez tudo. Ele deu a vida dele por nós, para perdoar os nossos pecados, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você acredita nisso, confia nisso e vai vivendo. Apesar da perda, 30, 60, 90. Com 90 dias, você vai ficar ruminando esses pensamentos de como é viver sem essa pessoa. 30, 60, 90. Com 120 dias, que vai dar 4 meses, você começa a adaptar a sua vida sem essa pessoa. Marido, filho, começa a adaptar, ainda em muito sofrimento. Tá? É bom fazer terapias nessa época, ajuda bastante. Ainda em muito sofrimento. Ou falar dessa dor, não esconde e só começa a trabalhar essa dor da forma que é. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque você ainda tá vivo, não tem como voltar atrás, então você tem que começar a pensar na sua vida sem essa pessoa. Nisso você vai separar os pensamentos de lamentação e vai começar a filtrar para ter um pensamento de coisas boas, lembranças boas. Deixar as lembranças boas. Foi bom enquanto viveu, porque fizemos isso, porque fizemos... Apesar de não estar aqui, É bom conversar com pessoas que teve perdas também, para vocês trocarem experiências. 30, 60, 90, 120, aí 5 meses, porque é em média 6 meses para você parar de sofrer tanto. A falta é pro resto da vida, mas o sofrimento, biblicamente falando, quando tinham lutos, porque tinha um ritual do luto, 160 dias, ou é 120 dias,
30, 60, 90, 120 dias. São 4 meses mesmo. São 120 dias que o corpo aguenta sem entrar no estado de depressão. Ok? O que é isso? Sim, a live sempre fica salva. Dentro do cérebro, a partir do momento do luto, você faz um caminho neuronal. Que é tudo isso que eu te falei durante esses meses. Você vai percorrer este caminho. Lembrando da pessoa viva, lamentando por ela não estar mais, pensando na sua vida como é sem ela, sentindo essa dor e essa emoção, tendo de novo as lembranças, negando, rejeitando e negando o fato em si, depois se acomodando com a nova realidade, aceitando mais e tal, e vai indo. Aí depois que você percorrer isso por 4 meses, que você finalmente saber viver sem, apesar da dor e do sofrimento e da falta, você segue a sua vida porque você, ao olhar para a sua vida, vai ver que você tem muito mais a agradecer do que a lamentar. Agradece porque você ainda está viva, a pessoa teve a vida dela, e olha ao seu redor, o que você tem? Deus, você tem sua vida inteira. O que você pode fazer para melhorar a sua vida? Qual é o bem próximo? E essas coisas, entendeu? Por isso que é bom fazer terapia, porque a gente vai montando esse plano de ação. Aí você sai desse looping do seu cérebro e começa a fazer novas conexões. Agora que minha mãe morreu, eu vou começar a viajar. Que eu não viajava, porque eu cuidava dela. Agora que minha mãe morreu, vamos supor, eu vou cuidar disso, eu vou fazer isso, eu vou papapá. O meu marido morreu, mas agora eu vou para o seu filho. Todas as pessoas que a gente perde, a gente começa a fazer a nossa nova vida depois disso. Como é a nossa vida depois dessa perda? E aí, nisso, você vai reconstruindo a sua vida. São caminhos neuronais diferentes. Aí você não entra no estado depressivo. Agora, se você ficar presa nisso aqui e falando só disso, passou 4 meses, o seu cérebro fica preso nisso. Depois você não dá conta de sair nem quando você quer. Aí você tem que realmente fazer uma terapia e tomar medicação para mudar a química cerebral que está nesse ciclo. Agora, imagina você ficar 2 anos, 3 anos nisso, você já... Aí eu não vou diagnosticar. Pelo amor de Deus, eu não vou diagnosticar. Se você sair dessa live falando assim, ela me diagnosticou com depressão, eu vou voltar lá nesse pedacinho que eu tô falando e vou falar assim, eu não te diagnostiquei com depressão. Eu falei que um pensamento de tristeza num acontecimento que não tem como mudar. A morte não se muda, você não vai ressuscitar a pessoa. E você ficar presa nele causa depressão. É uma das causas da depressão. Então, se você está vivendo assim, pode ser que você esteja no estado depressivo. Quem vai ver isso? Seu médico. Vai no psiquiatra. Doutor, fulano de tal morreu, já tem 16 anos, 10 anos, 5 anos, 2 anos, 15, sei lá quantos anos, e eu não paro de sofrer. Eu choro toda vez que eu lembro. Eu sofro como se fosse a notícia ontem. Isso não é normal. Isso não é normal. Não é normal. Normal não é. Entendeu? Você pode fazer isso, mas que é normal, não é. Por que que não é? Porque... tem tanta coisa. Pergunta pro médico, porque não é normal. Se você viver desse jeito... Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu conheço vários... eu conheço na vida real, nos livros, em histórias contadas, em experiências passadas. Eu conheço de várias formas pessoas que, após a perda de um filho, morreu 1 ano depois. Após a perda do marido, morreu alguns meses depois. Após uma grande perda, a pessoa teve uma doença grave e morreu depois, tipo um câncer, assim. A dor, o sofrimento e a tristeza, mais de 120 dias, que são 4 meses, direto no seu corpo, o seu corpo não aguenta. O seu corpo fisicamente não aguenta. Não aguenta. É muito. Começa tudo a cair. Cai o sistema imunológico. Cai a digestão. Cai a imunidade. Cai a sua qualidade de vida. Você definha. É literalmente o que as pessoas falam. Definhou. Definhou até morrer. Você vai definhando. Você não se alimenta bem, você não dorme bem, você só chora. Não pode. Tem que tratar. Não pode. Não é normal. Não é normal. Eu sinto muita dor no peito, aceleramento e um mal-estar. Não sei explicar. Estou na terapia mesmo assim.
Tá, você tá na terapia mesmo assim. Então, você, Ângela, tem que ver com o seu terapeuta por quê você tá presa nisso. Porque, veja bem, dor no peito, angina pectoris, que é chamado a dor antes do infarto, ela é chamada de angina pectoris, porque é o nome da angina, que vem de veia e artérias. É uma dor quando ela entope. Aí o tecido muscular cardíaco necrosa, empreteja, morre, porque não tem circulação sanguínea naquele espaço. Isso causa dor e ela é radiante. Existe uma diferença da dor do infarto do coração com a dor no peito da crise do pânico. A dor no peito da crise do pânico, o médico lá no pronto-socorro, ele consegue na hora te identificar. Mas se ele não conseguir, se ainda restar dúvida, ele vai fazer um PCR, PCK. Tem um exame laboratorial sanguíneo que identifica na hora se a pessoa teve um infarto ou não. Fora o eletrocardiograma e fora o seu histórico. Então tem como determinar se isso é infartos, porque tem infartos pequenininhos, microinfartos, tem infarto grande, tem infarto fatal. Aceleramento é causado por excesso de adrenalina. A adrenalina é causada pelo medo, ou pelo estresse, ou por excesso de ansiedade. Então, se você foi no cardiologista e ele falou que você não tem infarto, não teve infarto, que você tem um coração saudável, a sua pressão arterial é normal, então o problema é emocional e físico temporário, do tipo, o seu peito tá doendo. Mas o que é? É muscular? Você pegou alguma coisa? Foi alguma dor no músculo peitoral? Busque a causa. Se não a encontrarem e realmente for emocional, como crise do pânico e ansiedade, você vai tratar isso emocionalmente, ou seja, relaxando mais a sua mente, parando de pensar no pior. Nesse perfil comportamental, talvez você seja um perfil mais melancólico. Melancólico é aquele, isso na verdade é temperamento, é aquele mais catastrófico, né? Tudo pode ser o pior dos piores. E também focar na dor, como se estivesse assim, deixa eu ver aqui, deixa eu escutar essa dor. É como se você colocasse o seu ouvido lá dentro de você e ficasse olhando minuciosamente como que é essa dor. E com certeza o que está alimentando o seu medo é o pensamento de que essa dor é um indício de infarto. Mas indícios de infartos não é só dor. Dor é um dos fatores. Você tem que ir no cardiologista, não tem o que fazer. Agora, a terapia tem que resolver. A terapia tem que resolver. Se não estiver resolvendo, você vai ter que mudar de terapia. Deixa eu ver aqui. Adriana, eu deixei a minha casa e vim morar com minha mãe e irmãos. Só que dou as crises. Eles falaram que não sabe mais fazer por mim. E aí eu choro mais, André. Leia, você pode morar aonde você quiser, na onde você for, que a sua crise não vai sarar. Porque a sua crise ela é carregada dentro de você, no seu cérebro. Então não é só o lugar que influencia. Óbvio que se você mora num lugar perigosíssimo, que você tem muito medo de ir na rua por assalto, por bandidos, estupradores e malfeitores, é um risco real. Você sair do risco e ir para um lugar seguro, acabou o problema, você não tem mais crise. Se a crise é emocional, vixe Maria, que horas são? 3h15. Eita, espera só um pouquinho, eu tenho que terminar a live, porque eu esqueci que eu tinha uma consulta. Nossa, eu tenho uma consulta. Nossa, são 3h15, eu ia fazer a live só até 3 horas, gente. O telefone tá tocando, eu tenho que desligar. Amanhã eu venho, tá? Eu tenho que desligar. Eu preciso do telefone. Isso acontece. A live vai ficar salva. Depois a gente continua. Eita. Eita, tem que desligar em todos os lugares. Eu tenho uma consulta agora. Eu tenho que atender. Agora, esqueci.